Sim, pensa. Ócio em grego arcaico é escolé. Escolé. Que gerou em latim a palavra escola. As pessoas que não têm de trabalhar estão livres para pensar. Escolé. Tem gente que tem ócio e tem gente que não tem ócio. Quem não está no ócio está na negação do ócio. Se em latim a percepção é outra, a ideia permanece a mesma. Olha que coisa interessante. Há pessoas, vou usar o latim agora, que estão no ócio. Você sabe que o T latino tem som de C, né? Há pessoas que estão no ócio, e estão aquelas que estão no não ócio, que é o nec ócio, isto é, o negócio. Se você está no negócio, você não pode estar parado, você não tem escolé. Por isso que a filosofia é fruto do ócio. Atenção, não confunda ócio com vagabundagem. Preso não tem ócio. Desempregado não tem ócio. Ócio é tempo livre de escolha. Tempo livre de escolha. Quarta-feira agora é feriado em São Paulo. Menos para quem trabalha na Livraria Cultura. Porque não tem ócio, está no negócio. Vários de nós, o que faremos na quarta-feira? Nada. Fazer nada significa nada fazer? Não, significa escolher o que vai fazer. Isso é ócio. Ócio não é vagabundagem. Eu nunca me esqueço, até escrevi isso no livro, acho que no Não Nascemos Prontos, não me lembro. Lembro de um quadrinho, de umas tirinhas que publicava no Estadão, chamado Frank e Ernest, que eu acho maravilhoso, maravilhoso. E tem uma que eu acho magnífica, que o Frank vira pro Ernest e fala assim: Ernest, nós somos vagabundos? Ele diz: não, nós não somos vagabundos. Vagabundo é quem não tem o que fazer. Nós temos, só não fazemos. Então, ócio não é a ausência do que fazer, é a escolha do que falar. E a filosofia, de fato, ela é algo que está marcada pela capacidade de ócio. Ócio não é vagabundagem, é você dedicar uma parte da tua existência e uma parte do teu tempo de vida, aquilo que os ingleses chamam de time life, dedicar uma parte da tua vivência a pensar sobre o sentido. Aqui tem uma encrenca. Alguns acham que filosofia é sinônimo de delírio. Que basta começar a delirar que você já está filosofando. Claro que não. Há um grande professor de filosofia da USP que faleceu muito jovem, maravilhoso, um especialista em Rousseau, chamado Luiz Roberto Salinas Fortes, que tem uma belíssima obra sobre Rousseau. E o Salinas dizia: cuidado, há pessoas que acham que basta começar a delirar e já está filosofando. Ao contrário, a filosofia é um pensamento sistemático, metódico sobre a realidade, sobre seus porquês. Não é que você senta, bebe alguma coisa, fuma alguma coisa e começa a filosofar. Ao contrário. Claro que você eventualmente pode até fazer isso, algumas pessoas o fazem. Mas ainda assim, a filosofia não é piração. Ao contrário, você tem que pegar uma questão e levá-la à densidade do raciocínio. Refletir sobre ela. Por que fazemos o que fazemos? Você sabe que eu, durante alguns anos, dei um curso na PUC São Paulo. Quem foi ou é da PUC São Paulo sabe disso. Eu dava um curso na pós-graduação da PUC, cuja pergunta original era: existe sanduíche natural? E era uma discussão sobre natureza e cultura. Existe sanduíche natural? Pergunto eu para você. Quando você encontra uma plaquinha, sanduíche natural, você pensa em quê? Que existe uma árvore na natureza, que você apanha pão de forma com maionese real, mas... e queijo batavo. Existe sanduíche natural? Ah, não, mas aquilo é alface. Ah, ela nasceu, você foi lá e apanhou no Ibirapuera. Existe sanduíche natural? Claro que não. O sanduíche chamado natural é uma coisa absolutamente construída pela mão humana. Desse ponto de vista, perguntinha: o que é natural?
O que é natural? São questões que a gente tem que trazer. É aquilo que é da natureza e que nós não interferimos. Por exemplo, as estrelas onde a gente não pôs a mão ainda, o ar que nós respiramos não mais. O que você e eu respiramos em São Paulo é absolutamente cultural. Isto é produto da ação humana. Ah não, mas eu vou para Jericoacoara e lá eu encontro. Pode ser. Mas você não vai comer comida natural. Tá? De maneira alguma. Por que eu levanto essa questão? Porque há algumas questões fortes na história que a gente precisa de ócio para poder pensar sobre elas. Agora você vem e pergunta, e eu com isso, Cortella, isso vai me fazer ganhar mais? Não necessariamente, só se você for da minha área. Vai me fazer dormir melhor? Muito dificilmente. O que a filosofia consegue com as pessoas é transtorná-las. Você será... Se alguém que começa a ler, se você já o faz, isso já acontece contigo. Se você vai fazer, vai acontecer sem dúvida. Você vai começar a acordar às 2, 3 da manhã e começar a pensar, né, por que tudo isso? Para quê? Aí você toma um medicamento e dorme. Ou não toma e continua acordado. E aí você vai ficar acreditando numa coisa perigosa, de que a ignorância é a fonte da bondade. Porque o ignorante não sofre porque não sabe. Que é uma das formas de tolice, que é uma das maneiras de uma sociedade que é demofóbica e que, tendo medo ao povo, acha que aquilo que do povo vem pode contaminar, e então a melhor maneira é imaginar que é melhor deixá-los ignorantes, porque aí você não precisa de contaminação nenhuma e aí a pureza se preserva. Coisa curiosa, interessante, perguntas da história humana. A filosofia se pergunta, vem pela ciência. Maiana Zatz vai dar um curso aqui, quando vai ser? Segunda que vem? Tem vaga ainda? Puxa, que bom que ainda tem. Já viram? Maiana Zatz, a grande geneticista da USP, da Universidade de São Paulo, a maior especialista no nosso país em pesquisa com células embrionárias. Vale a pena fazê-la. Porque ela consegue pensar uma das grandes questões, que é, podemos nós mexer no DNA? Temos o direito de fazê-lo? Você sabe, uma filosofia se faz uma pergunta que eu gostaria, se eu estivesse aqui na segunda que vem, é uma pena que eu não estou, estarei em Vitória. E eu gostaria de fazer a ela. Os nazistas, durante a Segunda Guerra Mundial, fizeram milhares e milhares de pesquisas em ciência e medicina, com seres humanos, para ver qual era o limite da resistência da dor se eu enfiasse um prego na têmpora de alguém até onde ele ia sem morrer, com a pessoa viva. Separando gêmeos, vendo se eu cortasse o braço de uma criança gêmea, se o outro ia sentir, tudo que você faz ideia. Está tudo registrado, tudo guardado. Usamos ou não usamos? Isto é, hoje, 2013. Pegamos o que está guardado e arquivado e usamos em ciência o resultado das pesquisas ou não. Ué, vamos usar, Cortella. Não vamos deixar que a vida deles tenha sido inútil. Opa, abre aí um precedente. O sofrimento de algumas pessoas serve para ajudar uma maioria. Não, então não vamos usar. Mas não vamos usar e vamos desperdiçar a vida daqueles que lá estão. Vale para o cachorro Beagle em São Roque. Lema clássico da cidade há 3 semanas. Mexeu com o Beagle, mexeu comigo. E aí? Tá bom, não vamos mexer no Beagle. Então vamos mexer onde? Onde se mexe em faculdade de medicina? No corpo do pobre. Porque quando você vai a um gineco, você é mulher aqui nessa sala, ou eu homem, quando eu vou a um urologista que ele vai fazer exame de toque, ele aprendeu a fazer em algum lugar, que não foi em melancia. Como ele aprendeu no hospital escola, e no hospital escola ele tem que aprender em paciente, e como paciente, para estar no hospital escola, ele tem que ser alguém que não pode estar em outro lugar, que não lá. E como passa um professor, um tutor com 6 alunos em volta, e vai mostrar como é que faz exame de colo de útero, como é que você faz a palpação de fígado, como é que você faz exame de colo retal. Onde eles aprendem? Ah não, mas esse aí... E o cadáver? O cadáver é do cadáver que é aprendido também daquele que não tem. A gente não doa nossos corpos dos mortos. É exatamente em cima daquele que em vida já nada era. Não, mas então não pode ir no Beagle. Essa é uma discussão a ser feita.
Não pode no bigo, mas pode no rato. Não, no rato, mas rato é rato, é rato. Rato não é beagle. Tá bom, entendi. Então tá, então não pode no rato. Pode em barata? Não, barata, se der eu mato. Essas questões, elas não são tão vazias. Aquela forma de reação, naqueles dias de discussão, trouxe coisas sérias em relação a ir lá. Porque, de repente, começa uma conversa que a gente, atenção no que eu vou dizer, no dia a dia, a gente finge que não existe. Isto é, como se não tivesse alguém agora sendo examinado num hospital escola, né, para poder aprender no corpo do desvalido, para poder praticar medicina no outro corpo. Nesta hora, a filosofia pode levantar o porquê. É lícito fazer? Usa ou não célula embrionária? Não usa, Cortella, porque aquilo, no blastocisto, ele é um ser humano. Ué, e você congela ele? Como assim? Não, é que ele vai ser. Como é que você sabe? Não, vai ser porque ele pode ser. Bom, ele pode ser, então ele é direito presumido. Entra uma conversa ótima, que só acontece entre nós humanos. A filosofia ajuda a perturbar algumas tranquilidades. Olha que coisa. Por exemplo, por que é que nós, os machos da espécie, nós nesta sala, os homens dessa sala, somos o único mamífero que tem os testículos desalinhados? Vocês já notaram isso? Isso é uma coisa séria, é uma questão filosófica. Nós somos o único mamífero que tem os testículos delas desalinhados. Todos os outros mamíferos têm alinhamento testicular. Nós somos o único que é desalinhado. A filosofia colocou essa questão faz 400 e poucos anos, com os primeiros estudos de anatomia. Agora já se sabe por quê. Porque como nós somos o único animal que é de fato bípede por completo, porque embora outros hominídeos, como é o caso dos símios, né? Aliás, outros primatas, desculpa, como é o caso dos símios, eles também sejam bípedes, mas eles não são completamente bípedes, isto é, eles usam a pata anterior ou a cauda para se apoiar. Como nós somos os machos da espécie humana, o único bípede por completo, a gente não pode ter alinhamento testicular, porque senão na caminhada a gente ia ter fricção. E aí seriam 3 passos e uma ajoelhada. É preciso que funcione como um pistão. Parece pouco? Nesta sala aqui há pessoas que têm ascendência africana. A ciência durante muito tempo trabalhou uma conexão equivocada entre cor de pele e neurônio. Isto é, mais melanina, menos neurônio. Claro que essa teoria apareceu no século XIX, quando há a colonização da África de novo. Mais melanina, menos neurônio. Hoje a ciência resolveu estudar uma coisa séria. E agora já se chega a partir de uma pergunta da filosofia que é: por quê? Por que se tratar as pessoas diferentes por conta da sua origem? Começou a se estudar um pouco de biologia evolutiva e chegou a uma conclusão que pode parecer estranha para algumas pessoas, mas como nós humanos viemos todos da África, né, nossa espécie teve origem no sul da África, um continente com o africano extremamente com o sol, a insolação é permanente. Nossos primeiros ancestrais, há alguns milhões de anos, só sobreviveram porque eles tinham sobre a cabeça um cabelo enrolado. Isto é, uma camada de 5 centímetros de cabelo aerado, como um soufflé. Por quê? Porque se não tivesse essa aeração entre o ambiente e a caixa craniana, derretia o miolo. E a única maneira de refrigerar um cérebro que estava em desenvolvimento era uma camada de 5 centímetros de cabelo enrolado. O cabelo liso seria fatal numa região de muito sol. À medida que nós fomos subindo como espécie para a Europa, que é uma região mais fria, o cabelo enrolado ia preservar ar gelado dentro. E aí foi selecionando gente de cabelo liso, porque aí você não preserva o ar gelado dentro. Pois bem, o cabelo pichain é uma expressão em tupi, né? Ela significa enrolado no idioma tupi. O cabelo enrolado ou cabelo pichain, que é uma vantagem competitiva na evolução, a gente consegue tratar como um defeito e chama de cabelo ruim. Qual é a pergunta da ciência? Da onde veio isso? Qual é a pergunta da filosofia? Por quê?
Por exemplo, por que um ser humano usaria pasta de dente com clorofila, se dente não faz fotossíntese? Por uma razão básica, porque clorofila lembra a natureza lembra coisa boa, então a gente quer uma pasta de dente que lembre coisa boa. Mas câncer é natural também. Certo? E a única maneira de você conseguir sobreviver a um câncer é você romper a natureza. Isto é, enfrentá-la. Lembre-se que, agora eu vou usar uma expressão herética da filosofia, a ciência é antinatural. Se ela fosse natural, a ciência fracassaria. Se alguém aqui agora começa com uma dor forte, tremendo a perna direita, começa a balançar a perna, uma cólica no baixo ventre que vai para lá e para cá, um pouco de sudorese, ânsia de vômito, calafrio, isso é sinal de apendicite. Qual é o caminho natural? Morrer. Isto é, você vai ter uma infecção generalizada, porque você vai ter uma ruptura dentro do apêndice, e aí ele vai vazar por toda a área, e você vai embora. Isso é absolutamente natural. O que é antinatural? O que a gente ia fazer com você. Você começou com sintoma, a gente pegaria você, levaria para um hospital aqui perto, ia ferir tua temperatura retal, que é onde dá para ver se você está com sinônimo de apendicite, veria que você está com indício, ia te pré-anestesiar, colocar numa maca, tirar tua sensibilidade à dor, abrir no ponto de McBurns, onde você tem a possibilidade de lidar com o apêndice, fazer uma incisão, puxar, seccionar, suturar, fechar e ainda deixar a cicatriz visível para que outro médico saiba, quando você está com um sintoma assim, que você já operou o apêndice. Isso é absolutamente antinatural. Você fala, você está louco. Isso aí, a medicina... Não, eu sou a favor da homeopatia. A homeopatia também é antinatural, desse ponto de vista da filosofia. Né? Porque de maneira alguma você encontra todas as gotinhas já armazenadas. Né? Tem um barranco onde elas nascem. Você vai lá buscar alho, vai buscar... Claro, evidentemente, o que eu estou fazendo aqui, e eu não queria perder essa percepção agora, 20 horas e 30 minutos dessa segunda-feira. O que nós estamos fazendo? Pensando um pouco além do óbvio. O que é a filosofia? É a possibilidade de pensar além do óbvio. E você com isso? Muito. Você deseja, em várias situações, ter um pensamento que seja metódico, sistemático, reflexivo, que não seja desagradável, que não seja chato. Muita gente, talvez nesta sala, tenha tido trauma com o ensino de filosofia. Porque muitos colegas, no dia a dia, conseguiram, em alguns momentos, afastar tanto a realidade da filosofia, que o aluno ou a aluna passou por uma escolarização e não queria nem ouvir falar dessa área. É uma pena, porque a filosofia ela é uma forma de encantamento para nos ajudar a existir, não necessariamente melhor, mas mais conscientes, menos alienados, com uma capacidade de não ser possuído. Olha que coisa! Há coisas no nosso dia a dia que a filosofia nos ajuda não a resolver do ponto de vista técnico. Eu seria tolo, e não quero sê-lo, embora possa sê-lo, seria tolo se eu imaginasse que nós, da área de filosofia, seríamos aqueles que deveríamos, por exemplo, dirigir uma estrutura. Como um dia pensou Platão, ao falar no rei filósofo ou no filósofo rei. Ao contrário, a ideia do rei filósofo em Platão ela é uma ideia absolutamente aristocrática. Parte do princípio de que deve dirigir a comunidade aquele que tem mais ócio, o que não é necessariamente obrigatório. Se você imaginar, contra o óbvio, se eu dissesse no dia 18 de novembro de 1993, isto é, há 20 anos, o que eu vou dizer agora, eu não disse, mas se eu dissesse, você ia achar que eu estava maluco. Se eu dissesse, gente, isso há 20 anos, esse país vai decolar o dia que a gente vier na presidência da República, um professor de sociologia, um torneiro mecânico sem escolaridade completa, e uma mulher mineira, sem dizer Cortella, você fumou alguma coisa? Vou dizer de novo, tá? Goste de você ou não, de que eu estou mencionando, essa é uma decisão tua numa democracia, mas se eu dissesse, esse país vai decolar. O dia que a gente vier na presidência da República, um carioca que fez carreira em São Paulo na área de ciências sociais, um pernambucano que só fez escola do Senai e que se tornou líder metalúrgico sindical, e uma mulher mineira formada em economia que fez carreira no Rio Grande do Sul, você dizer que eu estava maluco. Cuidado com o óbvio. A filosofia nos ajuda, ela não resolve,
ela nos ajuda a lidar com o óbvio. Provavelmente, um filósofo como eu, se colocado há 20 anos a fazer uma análise da realidade, talvez fosse tentado a dizer, isso nunca vai acontecer. Pode ser que algumas pessoas que sejam do campo da arte e não do campo da filosofia dissessem, mas isso pode acontecer. Charlie Brown Jr., quando o Chorão nele estava, cantava uma música que eu gosto demais, chamada Nada é Impossível. Nada é impossível. Aliás, a letra do Chorão, em que tem um trecho que diz, impossível é uma palavra grande que gente pequena usa para nos diminuir. Impossível é uma palavra grande que gente pequena usa para nos diminuir. Olha que coisinha interessante. Pode ser que um filósofo dissesse que não daria certo, que jamais nós teríamos isso. Pode ser que um artista dissesse que sim. Pode ser que um cientista político falasse, olha, existe possibilidade. Pode ser que um religioso dissesse, Deus não permitirá, ou Deus vai conduzir a isso. Eu estou insistindo bastante nesse ponto, e logo logo eu vou perguntar aí de vez. Alguma dúvida? Estou insistindo nesse ponto por uma razão, para a gente não perder exatamente essa percepção de que há um pensamento que não é nem melhor e nem exclusivo, mas que nos ajuda a interrogar, a indagar, a retirar um pouco as obviedades que estão no nosso cotidiano. E nesta hora, me agrada imensamente que tanta gente tenha vindo para pensar um pouco a partir da filosofia, e especialmente de um desafio cuja resposta, obviamente, não vem de mim, vem de você mesma ou você mesmo, que é, e eu com isso? O que é que você tem a ver com filosofia? Você, sem dúvida, eu não tenho nenhuma percepção diversa, tem uma necessidade, como eu, de não ter uma vida que seja robótica, automática, que não seja banal. Eu tenho um livro que talvez algumas pessoas conheçam, chamado Qual é a Tua Obra? Que é um livro sobre gestão, liderança e ética. Nesse livro, Qual é a Tua Obra?, eu cito lá um grande pensador britânico do século XIX, que é o Benjamin Disraeli. Aliás, foi o primeiro-ministro da Rainha Vitória. Disraeli dizia, a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que a vida curta seja para que a gente consiga pequená-la de algum modo. E se a vida é muito curta para ser pequena, é claro que, nesta hora, a nossa necessidade é não ter, de fato, uma vida que seja banal, superficial, que seja robótica. Você sabe que a palavra robô é uma palavra que vem do sérvio, e no sérvio, robota significa escravo. Robota significa escravo. E por isso, não ter uma vida robótica é não ter uma vida na qual você e eu sejamos escravizados pelo pensamento único, pela ideia sem debate, pela reflexão sem alternativa e, portanto, no único modo de caminhar.